Na manhã desta quarta-feira. Nós vamos começar, claro, repercutindo a nossa enquete do dia de ontem aqui no Repórter Cultura. Na nossa enquete do dia de ontem, nós repercutimos uma informação sobre o crescimento dos MEIs em Santa Catarina, respondendo aí por 70% da abertura de novos CNPJs no ano 2023 foram de MEIs. E aí a gente quis saber aqui na enquete de hoje qual é o perfil de atividade profissional daquelas pessoas que participam das nossas enquetes diárias. Então nós tivemos aqui o seguinte: a maior parte das pessoas que participaram aqui da nossa programação, 30,4% estão aposentados. Nós temos com 25% na segunda colocação aqui realmente os MEIs, né? Os MEIs estão com 25%, depois com 21,4% dono de empresa que não seja MEI, uma empresa comercial, industrial ou de serviço que não é MEI, 21,4%, 14,3% apenas das pessoas que participaram da enquete no dia de ontem são pessoas que têm registro em carteira. Essa é uma informação também relevante. Deixa eu pegar aqui diretamente lá do site da nossa enquete para ver o percentual também de funcionários públicos que aparece por aqui. 7,1% de funcionários públicos e apenas 1,8% das pessoas que responderam à enquete desempregados. Então tem aí uma amostra, né, do pessoal que participou ontem da enquete. 30% das pessoas que participaram ontem são aposentados. Tivemos aí 25% que são MEI, 21% que são donos de empresa. Um equilíbrio aqui entre essas três alternativas, né? O aposentado, o dono de empresa e o MEI. E 14,3% CLT, com mais 7% de funcionário público. E apenas aqui que responderam à enquete, 1,8% de desempregados que responderam aqui a nossa enquete do dia de ontem. Então fica evidente, né, e que aqui na nossa cidade nós temos muito emprego sobrando ainda, muitas vagas em aberto, as empresas buscando profissionais. A gente que trabalha nessa área de recrutamento e seleção através da People Capital Humano tem bastante noção, né, dessa situação. As empresas precisando de profissionais qualificados. O mercado não oferece, né, a quantidade suficiente de profissionais preparados. Portanto, fica a dica, né? Se prepare, busque qualificação, que pessoas qualificadas e pessoa com uma boa atitude diante do mercado de trabalho tem colocação garantida. Timbó não deixa ninguém desempregado, ao menos nesse momento da nossa economia local. O governo do estado debate ações de proteção contra desastres naturais e quer colocar o estudo japonês em prática. O governador Jorginho Melo se reuniu na noite desta segunda-feira com a Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil para discutir as ações de contenção aos desastres naturais em Santa Catarina. Os projetos irão utilizar como base os estudos realizados pela Japan International Corporation Agency, que é a JICA ou JAICA, que fez estudos na bacia do rio Itajaí-Açu. O governador destacou a sua preocupação com os catarinenses que foram afetados com as fortes chuvas de 2023 e informou que haverá muito trabalho para conter esses desastres naturais no estado. O catarinense, vou abrir aspas aqui para o que disse o governador, o catarinense não pode mais viver todo ano preocupado se irá ou não perder todos os seus bens com as enchentes e fortes chuvas, disse o governador. E sobre o JAICA, então, a JAICA é uma agência do governo japonês responsável pela implementação da assistência oficial para o desenvolvimento, que apoia o crescimento e a estabilidade socioeconômica dos países em desenvolvimento. A companhia atua em mais de 150 países, prestando assistência para o desenvolvimento dos mesmos.
Com a estratégia e estudos, a JICA atua em Santa Catarina há mais de 10 anos, enviando peritos japoneses para auxiliar os pesquisadores catarinenses com estudos em diversas áreas. Esse estudo aqui das bacias, aqui do Itajaí a Sul, já é antigo realmente, mas até agora muito pouco se fez, muito estudo, muita proposição, ficou na área da proposta, na área do estudo, mas muito pouco se fez na contenção realmente dos desastres naturais aqui na nossa região. E uma questão importante, o governador não está falando isso também só de uma forma política, né? Claro que isso é algo que precisa ser feito, vai impactar positivamente politicamente para o governo do estado, claro, mas a questão principal envolvida aqui é a economia catarinense. Essas chuvas, esses temporais e tudo que aconteceu aí mais de outubro, entre outubro e dezembro, aqui no estado de Santa Catarina, ocasiona perdas muito grandes para a economia catarinense, para o catarinense e para a economia catarinense. Indústrias foram afetadas, além das pessoas físicas que foram afetadas com essas chuvas, que perderam seus bens, né, que perderam suas casas, que tiveram aí prejuízos enormes. Nós tivemos empresas que foram afetadas, nós tivemos principalmente a questão do agronegócio bastante afetado também aqui no estado de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, o que vai ocasionar e já está ocasionando aumento de preços e pressão sobre a inflação também. Então tudo isso faz com que essas ações que o governo do estado está buscando sejam cada vez mais urgentes que sejam tomadas, porque afeta a economia não só do nosso estado, não só da nossa população, mas a economia nacional de maneira geral, na medida em que o agronegócio, por exemplo, que é a força motriz aí do nosso PIB atualmente, seja afetado, e aí pressiona a inflação, e aí todo mundo acaba sofrendo com essa situação. Então, tudo que puder ser feito, tudo que puder ser investido nessa área de prevenção e na área de contenção desses desastres naturais ligados às chuvas aqui no estado de Santa Catarina, deve sim ser feito, deve ser retomado e com urgência. Que não fique mais uma vez só no blá blá blá, que não fique só no projeto, só nos estudos, que a gente tenha efeito prático de tudo isso que tem sido falado e estudado nos últimos anos. Olha, um catarinense teve o nome gravado em aeronave de combate nos Estados Unidos. A gente vai repercutir essa informação por aqui. Olha, você está acompanhando ali a informação, a foto, na verdade, né, do catarinense que alcançou um feito histórico nessa semana. Gabriel dos Anjos Sansão, de 21 anos, faz parte da United States Navy, em português, Marinha dos Estados Unidos. E trabalha a bordo do porta-aviões, desse porta-aviões. Natural de Gaspar, aqui no Vale do Itajaí, o jovem foi homenageado e teve seu nome e o do município de nascimento gravado em uma das aeronaves de combate. Gabriel é encarregado por 10 jatos do esquadrão VFA 87 da US Navy, um dos mais reconhecidos da Marinha dos Estados Unidos. A homenagem, de acordo com o gasparense, veio depois de completar todas as qualificações necessárias da área de atuação e pelo desempenho durante o trabalho em Israel, no porta-avião nuclear norte-americano USS Gerald Ford. Gabriel teve uma posição importante enquanto a equipe estava de prontidão acompanhando a guerra de Israel. Ele estava como comandante de voo responsável pela frota de jatos. Estávamos na Europa por uns 6 meses, navegando no mar Mediterrâneo, quando a guerra de Israel começou. No mesmo dia dos ataques iniciais, fomos para perto da costa de Israel com uma prevenção. Entre aspas aqui, palavras do Gabriel, a gente teve algumas missões, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos foi para Israel e a gente foi responsável pela proteção dele no ar, complementou o jovem que é natural de Gaspar e faz parte aí da Marinha dos Estados Unidos. Vejam só, né? Um gasparense aí fazendo parte da Marinha dos Estados Unidos. E
E aqui em Timbó acontecendo mais uma versão do Verão no Parque 2024, né? Já está para acontecer, acontece a partir do dia 21 de janeiro, próximo final de semana, Verão no Parque 2024. Lazer, diversão, esporte, brincadeiras, oficinas, pintura facial e muito mais. Os parques e horário de cada domingo serão divulgados nas redes sociais da Fundação Municipal de Esportes aqui da cidade de Timbó, na semana que antecede o evento. Portanto, nesse final de semana já vai ter Verão no Parque. Eu procurei aí nas redes sociais da Prefeitura e da Fundação Municipal de Esportes para ver se já estava divulgado onde seria o Verão no Parque deste final de semana. Ainda não está divulgado ali, pelo menos até hoje pela manhã. Enquanto dava uma ajustada aí na nossa pauta, não verifiquei ainda, não estava ali nas redes sociais da Prefeitura e nem da Fundação onde vai ser o Verão no Parque neste final de semana. Mas assim que a gente tiver a informação, a gente passa para você a informação de qual parque, né, acontecerá esse final de semana a edição do Verão no Parque 2024 aqui na cidade de Timbó. E o Julian tá de volta, né, Julian? Foi lá verificar de perto um acidente que aconteceu ali na Tercílio Marquete, mas a princípio tudo certo. Tudo certo, Dair, tudo certo. A vítima a princípio consciente, orientada, com suspeita de fratura aí no braço esquerdo, bastante escoriações pelo corpo. Estava indo para o trabalho, inclusive trabalha ali no Hospital Dom Bosco, em Rio dos Cedros. Estava assim caminhando ao trabalho quando perdeu o controle da moto e acabou caindo ali na famosa a curva da morte ali, né? Na rodovia Tercílio Marquete, que liga Timbó a Rio dos Cedros. Só fazendo um adendo rápido aqui, a última notícia passada, Dair, então, Verão no Parque 2024, dia 21 de janeiro, no Parque Henri Paul. No Parque Henri Paul. O Parque Henri Paul será Já saiu então. Hoje o local do evento. Hoje pela manhã estava procurando ali nas redes sociais, ainda não estava sendo divulgado, mas que bom, já tem aí divulgação então. Parque Henri Paul vai ser Verão no Parque neste final de semana, portanto. Que bacana também essa notícia do menino de 21 anos, né, que teve aí o nome gravado numa aeronave, no seu nome, né, o Márcio Gabriel dos Anjos Sansão, e também o nome de Gaspar aí, levando às alturas o nome da nossa cidade aqui vizinha, Santa Catarina, e também o nome, um jovem de apenas 21 anos, tamanha responsabilidade, bravura aí já, enfrentando aí juntamente com o exército norte-americano. Olha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que estabelece o reajuste anual da tabela do SUS para santas casas e hospitais filantrópicos. A revisão será realizada pelo Ministério da Saúde todos os anos, a partir de dezembro de 2024. O texto original previa que o aumento deveria ser proporcional ao IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mas essa parte foi retirada para evitar conflitos com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, o reajuste será feito de acordo com a revisão do orçamento do Ministério. A tabela do SUS é composta por mais de 4.600 procedimentos e serviços e serve como base para o ressarcimento às entidades conveniadas. De acordo com a Confederação das Santas Casas de Misericórdia, hospitais e entidades filantrópicas, essas instituições são as únicas que oferecem serviços de saúde em cerca de 1.000 municípios brasileiros. Além disso, elas são responsáveis por mais de 50% dos atendimentos ambulatoriais e internações realizados pelo SUS. Aproximadamente 70% dos tratamentos de radioterapia e quimioterapia e também quase 60% dos transplantes realizados no nosso Brasil. Então, tabela do SUS, que isso é uma reivindicação antiga, já que essa tabela seja atualizada. Quando a gente conversa com o pessoal dos hospitais aqui da nossa região, a tabela do SUS está muito desatualizada e agora, pelo jeito, passará a ser atualizada anualmente. Não vai ter um indicador fixo, padrão, por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas vai ser ajustada de acordo com a tabela. Então pode ser que não seja atualizada, né? A lei, ela vem, mas ela não garante a atualização. Ela só vai ser atualizada se tiver orçamento para isso. Então pode passar muitos anos aí de novo sem ser atualizada, em função de que essa lei não prevê que haja um indexador fixo para a atualização da tabela, mas sim que haja orçamento para isso. Mas pelo menos está sendo discutido esse assunto. Vamos ver se isso sai do papel, não é só
para inglês ver que se está mexendo num assunto que é uma reivindicação muito grande da área de saúde no país, porque, novamente repito, não há um indexador fixo para isso. O que a lei prevê é que vai ser feito de acordo com o orçamento da área. Se tiver orçamento, ajusta. Se não tiver orçamento, não ajusta. A diplomacia brasileira ignora resultados da eleição presidencial em Taiwan. A diplomacia brasileira ignorou o resultado da eleição presidencial de Taiwan, ocorrida no sábado que passou, dia 15, e não emitiu comunicado parabenizando o novo presidente, como é de praxe nas relações internacionais. O eleito Lai Ching-te é de legenda governista, Partido Democrático Progressista e defensora da autonomia da ilha em relação ao governo chinês. Na sexta-feira ainda, véspera do pleito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em nota conjunta com Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores no Brasil, reiterou sua posição de considerar a ilha de Taiwan como parte inseparável do território chinês. E abro aspas aqui para a nota. A parte brasileira reiterou que adere firmemente ao princípio de uma só China, diz o comunicado oficial do Itamaraty. O governo da República Popular da China é o único governo legal que representa toda a China, enquanto Taiwan é uma parte inseparável de todo o território chinês. Mais uma vez, a diplomacia brasileira se colocando aí, né, no lado controverso. Com posicionamento controverso. Controverso não, é bem escancarado mesmo, apoiando as ditaduras do mundo. Pois é, apoiando a ditadura comunista chinesa. Muita gente diz, mas que já visitou a China, enfim, mas a China não é comunista, a China é mais capitalista do que outros países. Pode ser que a China tenha percebido a necessidade de, na economia, ela ser mais liberal na economia, mas na questão política e geopolítica não tem nada de liberal. É o partido único, né? Como é que é o nome do partido único lá da China? Olha, se eu não me engano, é Partido Comunista, né? É Partido Comunista Chinês. É partido único, né? Há anos no poder. Há anos no poder, se perpetuando no poder, não vai sair, e as famílias vão se perpetuando ali no poder, né? Partido único, o ditador é praticamente um deus lá no país, tem que ser adorado, né? Existe perseguição àqueles dissidentes, os dissidentes são colocados em escolas para serem doutrinados, ficam de castigo em escolas para serem doutrinados de acordo com as regras do Partido Comunista, enfim. Pode ter liberado a questão da economia, tem muita atuação governamental na economia da China também, tem muita atuação governamental, mas na questão política e outras questões internas do país, realmente é uma ditadura. E com relação a essa situação de Taiwan teve lá sua eleição. Não teve um vídeo circulando aí que o governo brasileiro lançou, democracia, artistas e etc, falando de democracia, principalmente em relação aos atos aí de 8 de janeiro, enfim, mas aí quando um país, né, democraticamente elege seu presidente, lá não há nenhum apoio, né, nenhuma manifestação de apoio a uma democracia, e sim a uma ditadura. E aí você pergunta, por que a gente está expandindo e repercutindo algo lá de Taiwan, do outro lado do globo, né? Porque essa eleição ali vai significar muito, e significa muito nos conflitos entre os países ali da Ásia, do Oriente Médio, porque Taiwan, ele tem um ponto estratégico na geopolítica do mundo, possui um estreito que a China quer dominar, que até então é comandado aqui pelos Estados Unidos, pelos países democráticos, livre comércio, e esse é um estreito que a China quer dominar, portanto quer dominar também o país de Taiwan. Inclusive já foi informado aí pelo presidente da China, né, o líder da China, que caso o candidato contrário ganhasse essa eleição, que foi o caso, o Lai Ching-te, que ganhou a eleição lá em Taiwan, que iriam reforçar então os ataques, iriam reforçar as tropas,
mais próximas, aumentando toda a tensão que já existe ali nessa região. Por isso que a gente expande essa notícia, por isso que é tão importante, porque o mundo hoje se divide, né? Entre dois blocos, os blocos das ditaduras pressionando e aterrorizando os blocos da democracia, cada vez mais frágeis. Um exemplo disso é o Brasil aí, reiterando seu posicionamento escancaradíssimo a favor de ditaduras ao redor do mundo. O Brasil já está escolhendo o seu lado. Mas segundo o Alexandre de Moraes e o Barroso, com risadinhas, sátiras, comunismo no Brasil, isso é coisa de terraplanista. E assim a gente encerra esse primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura, na manhã desta quarta-feira.